Bom, gente, acho que podemos começar, né? Boa tarde de novo para todo mundo. Então hoje a gente vai continuar nossa conversa, nossa brincadeira, que é como ser um cientista, tá? Lembra que a gente conversou na última aula como faz para eu responder perguntas sobre o mundo real usando dados, que é o que os cientistas fazem, correto? Então, se você vai ser um pesquisador, vai ter que fazer isso. Ah, não vai ser, mas precisa entender como isso funciona, para você conseguir interpretar os resultados, para você entender como a ciência chega nas conclusões que ela chega. E aí você pode ler um artigo, você pode ler um livro, pode ver uma palestra, pode ver alguma matéria no jornal e dizer, entendi, agora eu sei como é que eles chegaram nisso aqui. Beleza? Então hoje a gente vai continuar essa nossa brincadeira. Primeiro a gente vai recapitular brevemente o que a gente falou na última aula, tá? Vamos tomar de onde a gente parou. Normalmente a gente vai fazer isso, tá? Geralmente a gente não vai começar falando uma coisa nova do nada. Nós vamos dar uma relembrada que a gente falou, todo mundo refrescar a memória. Aí tiver tudo claro, tudo ok, todo mundo está falando a mesma língua, aí a gente continua, certo? Então agora a gente vai lembrar o que a gente falou na última aula. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Em uma imagem, tá? Todo mundo vendo aí a imagem? Sim, professor. Beleza? Então tá aí, ó. Em uma imagem, um resumo da nossa conversa da última aula, tá? Então lembra que a gente começou por onde? A gente começou por uma pergunta, certo? A gente quer responder uma pergunta. Que pergunta? O que influencia a altura de uma pessoa? Aí vocês foram pensando em possíveis respostas para essa pergunta, né? Lembra? Pode ser a genética, pode ser a nutrição, pode ser o sexo da pessoa que afeta os hormônios, aí o osso cresce mais ou menos. Legal. Como é que eu faço para responder essa pergunta com dados? Para saber se essas nossas ideias, nossas possíveis respostas fazem sentido no mundo real ou não? Precisa medir, né? Lembra disso? Eu preciso ser capaz de medir as características das quais eu estou falando. As características que refletem a minha pergunta. Então, eu quero saber o que afeta a altura de uma pessoa? Bom, então a altura, óbvio, a primeira característica importante. A altura de uma pessoa adulta, tá? Altura da pessoa adulta. Como mede isso? Fácil. Posso usar uma fita métrica, posso usar uma trena. Tá? Posso medir em metros. Pode ser em centímetros? Pode ser também. Pode ser qualquer unidade métrica. Tá? Mas desde que você saiba exatamente como vai medir. Perfeito. O que pode afetar a altura? Aí vocês foram falando um monte de coisa, né? Aí a gente foi pensando. O que a gente consegue medir mais fácil? Bom, posso medir o sexo da pessoa. Bem fácil, né? Sexo autodeclarado. Macho ou fêmea. Né? Feminino ou masculino. Sexo biológico, tá? Mas a genética pode ser importante. Talvez algumas pessoas são muito altas, né? Aqui lembra a Elisane, a mulher mais alta do Brasil. E uma das 5 mulheres mais altas do mundo, tá? 2 metros e 6 centímetros de altura, né? Gigante. E aqui é o namorado dela, que tem 1,70 e pouco. Então olha só. Discrepância de altura, né? Talvez ela tenha pais que são muito altos. Tá? Aí, então a altura do pai talvez afeta a altura do filho. A altura da mãe também? Pode ser, porque todo mundo tem um pai e uma mãe, né? Herda parte da informação genética vem do pai, parte vem da mãe. Então, talvez a altura dos pais pode afetar também. Aí tem outras coisas? Tem, pode ter um monte de outras coisas, tá? Pode ter outros fatores. Esses aqui são alguns. Quantos fatores pode afetar a altura de uma pessoa adulta? Qual o limite disso? Quantos você puder imaginar, tá? O limite é a sua imaginação. Mas qual é a coisa fundamental que você sempre vai precisar? Você precisa ser capaz de medir.
Se não consegue medir, aí não tem como responder, não tem como coletar os dados. Por quê? Porque você não sabe exatamente o que você tem que coletar, né? E aí nós vimos que, para simplificar mais ainda, nós não apenas podemos pensar nessa pergunta e como responde, nossas possíveis respostas, como a gente pode fazer um desenho muito simples que resume tudo. Que é esse desenho aqui. Lembra como a gente chama esse desenho? Alguém lembra o nome? Fluxograma. Fluxograma, né? O que é um fluxograma? É um desenho em que você mostra fluxos ou caminhos que o efeito de uma coisa tem sobre a outra. Ele mostra para você o que afeta o que você acha que afeta o que. Então eu acho que a altura do pai afeta a altura da pessoa adulta. Setinha, o que essa seta significa? Ela representa o efeito que você espera. Essa setinha aqui, ó, efeito da altura da mãe sobre a altura da pessoa adulta. Efeito do sexo da pessoa sobre a altura da pessoa. Tá? Tranquilo? Todo mundo lembrou? Então vamos escrever aqui para ficar mais óbvio ainda. Então, eu quero entender alguma coisa sobre o mundo, eu quero entender um fenômeno biológico ou um fenômeno de qualquer natureza. Pode ser biológico, pode ser psicológico, pode ser econômico, pode ser geológico, pode ser absolutamente qualquer coisa que você quiser saber sobre o mundo. Primeira coisa que você sempre precisa é o quê? Tudo começa com uma... Fala aí pra gente. Uma pergunta. Uma pergunta, tá? É uma pergunta. Vamos pintar de vermelho para ficar mais chamativo aqui, ó. Então, primeira coisa que você sempre vai pensar é uma pergunta, tá? Então, olha como é importante. Para você entender, bom, se tudo começa com uma pergunta, para você coletar dados, você precisa primeiro saber que pergunta você quer responder. E para você entender uma pesquisa, para você entender um estudo que a outra pessoa que não foi você fez, qual é a primeira coisa que você também precisa saber, entender bem? Qual é a pergunta que aquela pessoa está fazendo? Qual é a pergunta que ele ou ela quer responder? Se a pergunta não está clara, todo o resto fica complicado, percebe? Porque você, mede isso, mede aquilo, faz não sei o que. Tá, mas você está fazendo isso para quê? Eu chegar aonde com isso? Não sei. Então, se não souber qual é a pergunta, fica bem complicado, tá? Então, beleza, temos uma pergunta. O que afeta a altura? Pode ser isso, talvez aquele outro. Como a gente chama nossas possíveis respostas para uma pergunta? Hipótese. Como esse cientista chama? Hipótese, né? Então lembrem dessa palavra, lembrem essas palavrinhas. Estou enfatizando essas palavrinhas mágicas porque a gente vai ficar repetindo elas o tempo todo, tá? Então, aí uma hora você vai ficar automático, mas aí a gente repete algumas vezes mais no começo para você lembrar. Hipótese. Opa, escrevi errado. Então lembra, o que é hipótese? Hipótese nada mais é que uma possível resposta para uma pergunta. Agora, importante, quer dizer que essa resposta faz sentido? Quer dizer que essa resposta é verdadeira? Quer dizer que essa resposta é suportada por dados? Não necessariamente, tá? Esse é o próximo passo, é o que a gente vai querer saber. Vou coletar dados para ver se essa hipótese faz sentido ou não. Mas a gente não precisa de dados para ter hipótese, tá? É a sua expectativa, o que você acha. Normalmente com base naquilo que a gente observou antes, né? Com base na nossa experiência, com base no que outras pessoas viram e falaram para nós. Eu acho que talvez isso pode ser assim, tá? Então, mas a gente não sabe, a princípio, a hipótese, a gente não sabe se ela é suportada no mundo real, se é aquilo mesmo ou não. Mas a questão é que não precisa, tá? É o nosso achismo, é o nosso preconceito. Eu acho que é assim. A nossa opinião, tá? Faz sentido ou não? Aí a gente vai ver depois, coletando os dados para descobrir. E aí vocês viram que pode desenhar a hipótese, representá-lo com um fluxograma, que é esse desenho bonitinho aqui.
com palavras e setas, correto? Então lembra, o que representa as palavras no fluxograma? Todos esses nomes aqui que a gente escreveu, o que são essas coisas? Isso. São o quê? Variáveis? Variáveis. Todo mundo lembra essa palavra? Variáveis. O que é uma variável? Característica? São características de alguma coisa. Ah, qualquer característica? Qualquer característica que varia, né? Então, altura é uma característica de quê? Na nossa pergunta aqui, altura de quê? Olha a pergunta aí. De uma pessoa, né? De pessoas, tá? De uma pessoa. Então, altura varia entre pessoas? Varia, pessoas têm alturas diferentes. Logo, altura é uma variável, uma característica variável, tá? A altura do pai das pessoas varia também? Varia, então é uma variável. A altura da mãe também, variável. Sexo varia entre pessoas? Sim, tem pessoas do sexo masculino e pessoas do sexo feminino, então é uma variável. Então são características de alguma coisa que variam. Essa alguma coisa, a altura da pessoa, é uma característica de pessoa. Como a gente chama a coisa onde a gente mede as características, onde mede as variáveis? Lembra aí pra gente. A unidade amostral? Não sei. Unidade amostral. Né? Unidade amostral, exatamente. Da altura de quê? De um cavalo? Não. A altura de uma árvore? Não. A altura de uma casa? Não. A altura de quê? De uma pessoa. Então, qual é a unidade amostral da pergunta que a gente está tentando responder? Pessoa. Pessoas, tá? Simples assim. Então, variável são as características que a gente quer medir, que refletem a nossa pergunta. Vai medir isso onde? Em que? Isso é a unidade amostral. Onde você vai medir essas características? Em que vai medir essas características? Beleza? Então tá. Agora, tá faltando mais alguma coisa importante pra gente lembrar aí? Olha essa pergunta, olha o fluxograma. Falta alguma coisa importante? A gente quer saber o que influencia a altura de uma pessoa, de onde, que pessoas, de que pessoas a gente está falando? Olha aí a pergunta, está escrito aí. Quais pessoas nos interessam? Da turma. Da de turma. bioestatística. Da turma de bioestatística, tá vendo? São as pessoas do planeta Marte? Não. São as pessoas da China? Não. São as pessoas da turma de bioestatística, tá? Então isso nos diz o quê? De onde a gente, para onde a gente quer responder essa pergunta? Sobre o que a gente quer falar? Sobre o que a gente quer generalizar ou extrapolar? Eu quero falar dessas relações aqui na turma de bioestatística. Como a gente chama isso? Como chama esse conjunto sobre o qual nós queremos falar? Universo amostral. Universo amostral. Tadá, pronto. Lembramos tudo. Tá? Então essas são as palavrinhas mágicas para a gente lembrar da última aula. Foi o que a gente conversou. Então
Então nota que o universo amostral ele é um conjunto. Um conjunto de quê? Ele é sempre um conjunto de unidades amostrais. Qual a unidade amostral da nossa pergunta? Pessoa, né? Quero saber o que afeta a altura de uma pessoa. Então o universo amostral necessariamente é um conjunto de quê? De pessoas? Não pode ser de outra coisa. Que pessoas? As pessoas que compõem, que formam a turma de bioestatística. Se eu fizer isso aqui, ó. Mudei aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar, que eu tô ouvindo o somzinho aqui. Pronto. Mudei aqui, ó. O que influencia a altura de uma pessoa, mudei aqui, ó. Faz diferença? Olha a pergunta, faz diferença? Por que que faz diferença? Qual é a diferença? Você alterou o universo Exatamente, eu mudei o universo amostral. Por que isso é importante pra gente? para ver a unidade amostral, a quantidade. Também pode ser importante para isso, mas tem uma coisa mais básica ainda que isso. Se o nosso universo amostral sobre o que você quer falar é a turma, você vai coletar dados de pessoas de onde? Da turma. Da turma. Ele delimita o lugar onde a gente vai coletar os dados. Exatamente. Por que que o universo amostral é fundamental a gente saber desde o começo? Nota que o universo amostral faz parte da pergunta, tá vendo? Ele delimita onde você vai coletar informação, vai coletar os dados. Então, se você quer falar sobre a turma, você vai coletar onde? Na China? Não, você vai coletar na turma. Ah, não, mas eu quero saber em Boa Vista. Ah, então agora o seu universo amostral, Boa Vista. Quem sabe quantos habitantes, quantas pessoas tem em Boa Vista, mais ou menos? Alguém sabe? Chuta. Em 2019, se eu não me engano, tinham 491 Isso aí. Entre 400 e 500 mil, mais ou menos, né? Pessoas. Ah, e quantas pessoas tem na turma? Tinha 40 matriculados, na aula tem 20 e poucos. Você percebe? Faz diferença, né? Aí essas pessoas que estão na turma, elas refletem toda a variabilidade de pessoas que existe na cidade com 400 mil pessoas, 400 mil habitantes? Provavelmente não, né? Concorda? Não. Bem difícil, né? Com certeza, se você sair da turma de bioestatística, você vai ver pessoas com uma série de características diferentes, dependendo da parte da cidade que você for. Bem diferente das pessoas que você vê na turma, né? Então percebe como faz muita diferença? Aí você muda aqui mais, ó, não, eu quero falar no Brasil. Aí agora não é mais 400 mil, agora você está falando de 150 milhões de pessoas adultas, 200 milhões de habitantes, tá? Então olha o tamanho da diferença que faz. Então esse aqui é o nosso kit, tá vendo? Esse é o nosso kit mágico, é o kit que vocês vão levar e a gente vai utilizá-lo exaustivamente durante toda a disciplina até o fim dela e alguns de vocês depois, quando forem fazer seus próprios trabalhos de pesquisa. Por quê? Porque isso aqui é o mínimo necessário que a gente precisa saber antes de coletar os dados, percebe? Porque se você vai e coleta dados que não refletem a pergunta que você quer responder, vai conseguir responder a pergunta? Não. Não vai. Ah, mas eu coletei esses dados aqui, mas não serve para responder minha pergunta. E agora? Como é que faz? Como resolve? Conversa com o estatístico lá, fala com o estatístico. Sabe que se você coletou dados que não permitem responder sua pergunta, aí você leva no estatístico, sabe o que o estatístico vai dizer para você? Ele vai dizer assim, ó, coleta tudo de novo. Entendeu? Por quê? Porque é impossível.
Porque todo conjunto de dados serve para responder uma dada pergunta. Se você não pensou muito claramente, você não sabe qual é a pergunta que você quer responder, aí onde isso vai levar você? Bom, vai levar em algum lugar, mas provavelmente não é onde você quer chegar. Beleza? Tranquilo isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo lembrando mais ou menos esses nomezinhos aqui que a gente falou? Alguém está com dificuldade em lembrar o que significa alguma dessas palavrinhas aqui? Se tiver pergunta, não tem medo, não tem vergonha, a gente está aqui para isso mesmo, tá? Tranquilo? Perguntas? Perguntas? Não, tudo tranquilo. Beleza. Então, ó, temos uma pergunta, sabemos quais são as variáveis que refletem a nossa pergunta, sabemos como medi-las, né? Porque se não sabe como mede, não serve para nada. Consigo desenhar aqui possíveis respostas, minhas hipóteses. Faço um desenho simples, um fluxograma que ilustra o que eu acho, como o mundo funciona, o que eu acho que afeta a altura da pessoa. Vou medir isso em quê? Em pessoas, então eu sei exatamente qual é a minha unidade amostral. E eu quero falar sobre qual grupo de pessoas, o que delimita o universo sobre o que eu vou falar. Ah, então eu preciso saber qual é o meu universo amostral. Sabemos tudo, perfeito. Próximo passo agora. Qual é o próximo passo? Alguém lembra a gente aí? Colocar uma tabela. Bom, coletar os dados, né? Aí vou coletar os dados. E aí qual é a forma que nós organizamos os dados? Organizamos ele no formato de tabela, uma tabela de dados. Beleza? Então, tadã, aqui está a nossa tabela de dados. Certo? Aí agora a gente vai lembrar de onde vem essa tabela de dados, como faz, tá? 5 minutos, volta aí pra gente conversar sobre a tabela de dados. Vai no banheiro, toma água, faz um... De volta, todo mundo? Podemos continuar? Sim. Sim. Beleza. Então agora, ó, temos nossa pergunta. Estabelecemos claramente o que a gente tem que medir para responder a pergunta. Próximo passo, vamos coletar dados. Aí como que a gente organiza esses dados? Em um formato convencional, que você já sabe. Formato de tabela, tabela de dados, certo? A questão é, como a gente monta essa tabela? Como? Ajuda a gente a lembrar aí. Como devemos montar a nossa tabela de dados? Lembra que tem duas regras básicas que a gente precisa seguir. Alguém lembra quais são? Pode repetir, professor? Como nós devemos montar nossa tabela de dados? Para responder a nossa pergunta. O que vai nas linhas e o que deve ir nas colunas? As variáveis vão nas colunas, geralmente na letrinha, e Certo. o resto dos dados nas linhas abaixo. As variáveis vão nas colunas, certo? E as linhas representam o que exatamente? A unidade amostral, professor. A unidade amostral, correto? Ou cada unidade que nós vamos medir. Cada observação que a gente vai medir. E é exatamente o que a gente fez na última aula, lembra? Aqui, ó. Sexo influencia a altura da pessoa na turma? Quais são as variáveis que a gente tem que medir? A altura e o sexo. Então aqui, ó. Cada coluna representa uma variável, tá vendo? Essa coluna aqui é só o sexo. Essa coluna aqui é só a altura, em metros.
E essa coluna primeira aqui, o nome, é o identificador de que pessoa a gente mediu, né? Não precisava nem ser o nome de uma pessoa mesmo, tá? Podia ser um código qualquer. Simplesmente algo que identifique que isso aqui, essa observação não é a mesma que essa, que não é a mesma que essa, e assim vai. E nota que cada linha nessa tabela representa uma pessoa, né? Isso aqui são os dados só de uma pessoa, só da Vitória. Esse aqui são os dados só de outra pessoa. Então cada linha representa uma unidade amostral, correto? Então vamos escrever lá. Vai ficar bem óbvio. Variáveis vão nas colunas. Tá? Aqui em cima. E nas linhas a gente sempre coloca nossas unidades amostrais. Certo? Então você vai coletar várias unidades amostrais, né? Então a gente coletou dados de algumas pessoas diferentes aqui. Como a gente chama o conjunto de unidades amostrais que a gente coletou? Seria o universo amostral, professor? Não. Lembra que o universo é o conjunto total do que a gente quer falar, né? Mas a gente coletou aqui a turma inteira? Não, né? Tá vendo que tem quantas pessoas aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 pessoas. Na turma tem mais, né? Então a gente não coletou a turma toda, a gente coletou só um pedaço dela. Como a gente chama esse pedaço que a gente coleta? Seria a amostra? Amostra. 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 Unidade. Então, se eu Verdade. perguntar para vocês, o que é uma amostra? Vai, fala aí rápido pra gente. Conjunto de unidades amostrais. É o conjunto de unidades amostrais que você coletou. Simples assim, tá? Então, é importante a gente perceber essa diferença aqui de amostra para unidade amostral. Porque, frequentemente, vocês vão ver as pessoas usando esses dois termos como se eles significassem a mesma coisa. Só que não são. Tecnicamente, não são a mesma coisa, tá? Então, talvez a pessoa diz, eu vou coletar várias pessoas, eu vou coletar várias amostras. Não, você vai coletar uma amostra só. Aí na sua amostra vai ter várias unidades amostrais. Você pode coletar várias amostras, medir vários grupos de pessoas, se você quiser? Pode. Mas normalmente as pessoas não fazem isso, tá? Normalmente você não sai coletando várias amostras. Coleta só uma, com várias unidades amostrais, que é para dar uma maior quantidade de informação. Tá? Então a amostra nada mais é que o conjunto de unidades que você mediu. E unidade é aquela coisa onde você mede as suas variáveis. No caso da nossa pergunta aqui, no exemplo, nossas unidades são pessoas. Tá claro isso, né? Beleza? O que mais que a gente tem que lembrar dessa tabela? Mais alguma coisa importante aqui? Alguém quer perguntar algo sobre essa tabela? Perguntas? Perguntem, façam perguntas. Na minha tabela que eu fiz, eu coloquei a questão da quantidade de pessoas que eu entrevistei. Tem algum problema? Tipo, antes do nome, na parte do nome, que tem a coluna do nome, coloquei uma coluna primeiro com a questão da quantidade. Certo, mas a gente pode pensar nisso aqui, né? Por exemplo, se eu fizesse... colocar aqui, inserir, dividir células. Ops. Deixa eu ver se eu consigo inserir uma coluna aqui. No caso, uma coluna aí com a quantidade mesmo. Mas nota que o número de observações, o número de unidades amostrais é só 1, percebe? É uma característica da sua amostra.
Quantas pessoas você coletou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, então o tamanho da minha amostra aqui é 7. Lembra como a gente representa o tamanho da amostra? Alguém lembra? N igual a 7? Exatamente. N, tá? É uma convenção, tá? Número de unidades amostrais. Normalmente representa pela letra N. Às vezes você pode ver assim também, ó, N maiúsculo. Mas dá no mesmo, tá? N igual a 7. Então nota que só tem um N, tá vendo? Porque só tem uma amostra. Então quantas pessoas tem na primeira linha? Tem dados de quantas pessoas nessa linha da tabela? Olha aí para a tabela e diz pra gente. Tem dados de quantas pessoas na primeira linha da tabela? Só uma pessoa. Só uma. Nessa linha aqui, ó, na segunda, tem dados de quantas pessoas? De 2. 2? Essa linha aqui, ó, tá marcada. Quantos? Só uma também. Só uma também, né? Aí nessa linha aqui, ó. Só uma também, né? Só uma, só uma, só uma. Por quê? Lembra que a gente falou que a gente montou a tabela para ela ser desse jeito? Cada linha representa uma e apenas uma unidade amostral, lembra? Então se você criar uma coluna aqui e botar número de pessoas, qual vai ser o número aqui na primeira linha? 1. E nesse aqui? 1 também. E nesse aqui? 1 também. 1, 1, 1, 1. Entendeu? Então por isso a gente não precisa de uma coluna dizendo o número de pessoas que tem em cada linha. Porque cada linha só tem dados de uma pessoa, por definição. Porque foi assim que a gente montou a tabela. Porque é sempre assim, é uma convenção, tá? A gente sempre, a nossa tabela, as linhas, a gente sempre coloca dados de uma unidade amostral em cada linha. Então sempre é 1. 1, 1, 1, 1, 1. Porém, você pode ter mais ou menos, coletar mais ou menos unidades amostrais, né? Então a sua amostra pode ser maior ou menor. Aí o que diz isso pra gente? Isso aqui, ó. Qual é o tamanho da sua amostra? Qual é o seu N? 7 unidades amostrais. 10, 50, 100, 1000, seja lá quantas forem. Beleza? Mais alguma pergunta sobre a tabela? Todo mundo conseguiu montar a sua tabela? Alguém teve problema? Teve dificuldade de montar a tabela? Tranquilo? Todo mundo conseguiu? Eu só fiquei confusa Facinho? com o passo a passo, professor. Com a descrição de como você foi coletar, né? Isso, eu só fiquei confusa nessa parte, mas eu consegui, sim. Beleza? Então, passo a passo começa aqui, ó. Nota que a gente está simplesmente repetindo o que a gente falou. A gente está só recapitulando até agora, tá? Então, lembra que na atividade vocês tinham que descrever como foi que vocês coletaram, né? Então, para coletar, olha o que a gente tem que saber. Antes de coletar, olha o que a gente tem que saber. É isso aqui, ó. Então, a primeira coisa a gente tem que saber qual é a nossa pergunta. Aí, qual é a nossa hipótese. Aí, quais são as variáveis que refletem a nossa pergunta e a nossa hipótese. Quer dizer, o que exatamente eu preciso medir para responder a minha pergunta. Qual a unidade amostral? Onde eu vou medir essas variáveis? Em que? E aí eu quero com essa resposta falar sobre o que? Qual é o universo amostral? Para onde eu quero generalizar? O quanto eu quero extrapolar? E aí isso delimita de onde você vai coletar os dados, né? Você quer falar de um grupo de pessoas, vai ter que coletar desse grupo. Quer falar de outro conjunto, vai ter que pegar uma amostra de outro conjunto. Professor, Diga. só para reforçar, qual seria a diferença entre o universo amostral e a amostra? Qual a diferença entre o universo amostral e amostra? Então, vamos falar exatamente, mostrar isso aqui agora, com esse esquema. Então, ó, vamos supor que isso aqui é a turma, conjunto de pessoas. Aí a gente tem uma pergunta que a gente quer responder, né? Sobre a turma. Mas por algum motivo você não consegue coletar dados de toda a turma. Por quê? Porque você não conseguiu falar com todo mundo.
ou não teve tempo suficiente para falar com todo mundo. Então, o conjunto sobre o qual você quer falar é o universo amostral. É o todo sobre o qual você quer falar. Ah, mas eu não consigo. Faltou um monte de gente, eu não tenho contato, eu não consegui o e-mail, eu não sei o número da pessoa, eu não consigo obter dados de todos. Eu só consigo obter de uma parte. Então, se você só consegue dados de uma parte, vou representar aqui com um círculo. Vou fazer um círculo aqui. Se só consegue dados de uma parte, eu só consegui medir essas pessoas aqui, ó. Só consegui medir essas pessoas que estão dentro do círculo aqui, tá vendo? Como a gente chama isso? Como chama isso? Amostra. Amostra. Entendeu a diferença? Sim. Melhorou? Tá claro para todo mundo a diferença entre o universo amostral e amostra? O universo amostral é o conjunto sobre o qual você quer falar. A amostra é aquilo que você consegue medir. Ah, mas eu posso medir todo o universo amostral, por exemplo? Ah, eu tenho contato de todo mundo e eu consegui medir todas as pessoas que tem na turma. Poderia fazer isso? Poderia. Nesse caso, qual é a diferença entre o universo amostral e a amostra? Tem diferença? Não. Consegui medir todo mundo. Tem diferença? Acho que tem, por exemplo, se fosse esse todo aí, todo o universo amostral fosse a turma e uma amostra fosse as pessoas que estivessem presentes na aula, acho que teria diferença, né? Aí sim, teria diferença. Mas vamos supor que o círculo representa a nossa amostra, tá? O círculo é quem a gente mediu. O universo amostral é toda essa galerinha aqui. Se você foi lá e... Não, vou medir todo mundo. Aí você coletou dados de todo mundo. Qual é a diferença agora entre o universo amostral e a amostra? Todo mundo que está dentro aqui foi medido. Qual é a diferença? Não tinha nenhuma, né? Seria a própria amostra. Nenhuma, né? Não tem nenhuma. Então, quando é que o universo amostral e a amostra são a mesma coisa? Quando você mede todo mundo. Anota aí. O universo amostral e a minha amostra só são iguais quando eu meço todo o universo amostral. Aí, obviamente, tanto faz, não tem diferença nenhuma. Você tem informação de todos. Aí você sabe exatamente, nesse universo amostral, isso acontece exatamente desse jeito. Por quê? Porque eu medi todo mundo, então tem certeza. Só que geralmente no mundo real, quando é que isso acontece? Quase nunca, tá? Bem difícil. Se a gente tiver nesse exemplo aqui da turma, aí é mais fácil, né? Não são tantas pessoas. Agora imagina que o seu universo amostral é Boa Vista, né? Boa Vista, universo amostral. Aí 400 mil pessoas. Aí você vai medir 400 mil pessoas? Aí é mais complicado, né? Aí o Brasil, aí o mundo inteiro, a espécie humana inteira. 7 bilhões de pessoas. Vai medir 7 bilhões de pessoas? Difícil, né? Entenderam a diferença? Então, normalmente, cientistas usam o quê? Eles medem o universo amostral inteiro? Não, porque normalmente a gente quer fazer generalizações sobre um universo que é tão grande, né? Sobre uma região inteira, sobre uma reserva florestal, por exemplo, sobre uma área, sobre um continente, sobre uma espécie, né? Eu quero falar da espécie tal, que eu acho legal. Vou estudar a espécie, só que a espécie tem trocentos indivíduos espalhados por uma área enorme. Vai coletar todos eles? Não, não vou, é impossível. Então você vai coletar o quê? Uma amostra. Certo? Professor,
Outra Diga. coisa, é possível ter mais de uma amostra ou só mais de uma unidade amostral? Pode coletar mais de uma amostra? Sim, pode coletar mais de uma amostra. Dependendo do seu tipo de pergunta, talvez você precise coletar várias amostras. Vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Se você está interessado em fazer um monitoramento de alguma coisa ao longo do tempo, por exemplo, né? Então eu quero saber como se dá determinado fenômeno, determinada coisa em um dado ano. Aí você vai lá e coleta uma amostra naquele ano. Aí isso pode mudar ao longo do tempo, né? As características da população podem mudar, características das pessoas. Por exemplo, a altura das pessoas. Será que a altura da população está mudando ao longo do tempo? Ou em geral as pessoas têm a mesma altura com o passar do tempo? Então você vai lá no ano e coleta uma amostra de pessoas de Boa Vista. Mede a altura de todo mundo. Aí você vai em outro ano e coleta outra amostra. Aí em outro ano coleta outra amostra. Aí você faz isso por vários anos. Aí você pode pensar, será que tem relação entre a altura das pessoas e o tempo e o ano? Será que as pessoas estão ficando mais altas, mais baixas, ou tanto faz? Em geral é a mesma coisa. Então, dependendo da sua pergunta, você pode precisar realmente de várias amostras, tá? Beleza? Mais perguntas? Alguém? Entendi. Perguntas, dúvidas, questões? Tranquilo isso? Tá. Então, ó, amostra, universo amostral. Aí você já sabe, né? Cada pessoinha dessa que está aqui dentro, vou desenhar aqui para ficar mais óbvio. Cada pessoinha que faz parte da sua amostra que você mediu, nós chamamos de... Como? Cada pessoa que você mediu chama de... Lembra aí a gente? Amostra. A amostra é o conjunto de pessoas que você mediu. Cada uma delas a gente chama de quê? Unidade amostral. Unidade amostral. Tá? Tranquilo, né? Então, ó, pegamos as ideias básicas, tá? É isso aí. Ah, mas é isso aí para qualquer pergunta que eu quiser fazer? Sim, é isso aí para qualquer pergunta. Ah, e se não fossem pessoas? Minha unidade amostral fosse outra coisa. Fosse um animal, fosse uma planta, fosse um lugar. Mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, esses aqui são princípios de amostragem, que a gente chama, tá? Como eu faço para obter dados que me permitem representar um dado universo para que eu possa responder uma pergunta sobre ele. Então, qualquer pergunta que você puder imaginar, de qualquer área, absolutamente qualquer coisa, todas seguem esse princípio. Essa é a mesma ideia. Então, agora o que é importante para a gente saber? Agora importa para a gente saber o que determina a quantidade de informação que tem na minha amostra, né? Porque se eu vou coletar uma amostra, você já está vendo que, obviamente, a amostra tem menos informação que o universo amostral, correto? Pelo menos, na maioria das vezes é assim. Não vou conseguir medir Boa Vista inteira, só algumas pessoas. Ah, então quer dizer que eu vou deixar uma galera de fora. Como é que eu sei que esse conjuntinho aqui pequeno que eu coletei, que é a amostra, me dá uma informação razoável, minimamente razoável, para que eu consiga falar ainda algo, alguma coisa, com alguma segurança, sobre todo o universo amostral? Como é que eu sei que o que eu peguei aqui na minha amostra não apareceu simplesmente por acaso aí? E aí eu posso ter tirado uma foto, que é um retrato muito ruim, que não representa o todo sobre o qual eu quero falar. Não representa o universo amostral. Percebe o problema? Então esse é o nosso problema agora. O que afeta a qualidade ou a quantidade de informação que tem na nossa amostra? De modo que a gente vai ter uma quantidade limitada de informação, mas ainda assim
informação minimamente suficiente para eu conseguir falar sobre o universo amostral com a menor incerteza possível. Ou seja, a gente quer dar um chute, percebe? Você vai dar um chute, né? Como é que é no universo amostral? Não sei. Eu só sei como é na amostra. Então a gente quer dar um chute sobre o universo amostral. Só que o seu chute pode ser um chute melhorzinho, né? Com uma incerteza menor. Ou pode ser um chute horrível, péssimo. Que não tem nada a ver. Porque sua amostra é horrível. Sua amostra não contempla a informação que tem no universo amostral. Então a gente quer dar um chute, tá? Do português, claro. Queremos dar um chute sobre o universo amostral. Mas professor, chute, é isso mesmo? Assim, chute? Não parece uma coisa meio... Parece que eu tô chutando. Parece que eu tô falando qualquer coisa de qualquer jeito. Aí é que tá. Nós não queremos falar qualquer coisa de qualquer jeito sobre o universo amostral. A gente quer coletar uma amostra que me dê o máximo de informação possível. Para que a gente dê um chute, mas é um chute bem embasado, bem informado. Tá? Ele nunca vai dizer exatamente como é o universo amostral, mas ele vai me dar uma boa ideia ainda. Uma ideia boa bastante para que a gente possa tomar decisões com base nisso. Como que os estatísticos chamam esse chute que a gente quer dar quando coleta uma amostra e aí a gente quer generalizar ou extrapolar para falar do universo amostral? Os estatísticos dão um nome especial para isso. Quero falar do universo amostral, mas só coletei um pedacinho dele, só uma amostra. Alguém sabe o nome? Alguma ideia? Ninguém tem que fazer a menor ideia? Variável. Não. Chute aproximado. Chute aproximado? Não, tecnicamente não. Mas a ideia é essa, é um chute. Porque vai ser sempre uma aproximação, né? A gente já sabe que vai ser uma aproximação. Não tem como ser exato. Porque a gente não coletou todo mundo. Mas a gente quer reduzir a incerteza do nosso chute. Então, esse chute, os estatísticos chamam disso aqui, ó. Inferência. Já ouviram essa palavra? Inferência? Se eu ouvi, eu não sabia o que era. Se eu ouvir, eu não fazia a menor ideia, né? Então agora já sabe. O que é uma inferência? É um chute. É um nome bonito para um chute, tá? Mas é o nome técnico que os estatísticos dão para esse chute. Inferência é você querer falar de um todo, de um universo, com base em uma quantidade limitada de informação sobre ele. Por quê? Porque você não tem dados de todos. Você não mediu tudo. Você só observou ou mediu uma pequena parte. Logo, qualquer conclusão que você tirar sobre o todo só pode ser uma inferência. Aí ela pode ser uma inferência melhor ou pior. Mas sempre será uma inferência. Uma aproximação. Tá? Então, quem aí já fez uma inferência? Alguém já fez uma inferência? Já. Alguém mais? Sobre matemática, química. Alguém mais já fez alguma inferência na vida? Já. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Talvez. Tipo Pensa bem. chute nas provas, essas coisas. Chute na prova é uma inferência, exatamente. É um exemplo de inferência. Mas aí lembra quando você chutou na prova que às vezes você chutou, deu um chute totalmente cego, né? Putz, isso aqui eu não faço a menor ideia. Mas às vezes você chutou e eu não tenho certeza, mas eu lembro mais ou menos, é por aqui, né? Lembra disso? Então uma inferência tinha uma incerteza menor que a outra. Então uma inferência era melhor, a outra inferência era pior. Exatamente isso, tá? Mas pensa mais de forma mais geral ainda. Alguém aí nunca fez uma inferência na vida?
Pense em todas as decisões, todas as conclusões que você já tirou na sua vida. Alguma vez na sua vida você obteve dados ou mediu todas as coisas sobre as quais você queria falar ou concluir algo? A gente faz inferência o tempo todo sobre tudo, percebe? A gente está quase sempre praticamente fazendo inferências. Sobre tudo, absolutamente tudo. Quando você pensa sobre pessoas, quando você pensa sobre seus amigos, quando você pensa sobre sua família, né? Pessoas que fazem determinada coisa são de tal jeito. Se fulano fez isso, é porque ele deve pensar não sei como. Já pensou alguma coisa assim? Já julgou alguém pela aparência? Olha como fulano tá vestido. Ele deve ser não sei o quê. Já fez isso? Ou já fizeram isso com você? O que é isso? Uma inferência. Por quê? Porque alguém aqui conhece todos os 7 bilhões de seres humanos que vivem no planeta? Alguém conhece? Não, né? Então toda vez que você está falando alguma coisa sobre pessoas, você está fazendo uma inferência. Porque você observou apenas um pedacinho minúsculo, ridiculamente pequeno de todas as pessoas que existem. Logo, é uma inferência. Aí pode ser uma inferência melhor ou pior. Quando é uma inferência muito, muito ruim, que não condiz com a realidade, aquela pessoa acha uma coisa que não tem nada a ver. Aí normalmente como é que a gente chama? Vários nomes que a gente dá, né? Como é que vocês chamam? Essa pessoa aí, ela acredita no negócio que não tem nada a ver. Todo mundo sabe, é óbvio que isso está errado. Como chama? Pega. Oi? Foi a pergunta, né? Quando alguém faz uma inferência e você acha que aquela pessoa está fazendo uma inferência totalmente errada. Ela está dando um chute que não tem nada a ver com a realidade. Tipo, preconceito, né? Pode dar vários nomes diferentes, tá? A gente pode chamar de preconceito, né? Ela tá deduzindo? Preconceito. Já viram essa palavra? Preconceito? Poderia ser uma hipótese também. Sim. É uma hipótese, Já que não mas tem- a pessoa não coletou dados, aí ela não sabe se a hipótese dela faz sentido. Então, é uma hipótese. Tá, mas você testou a sua hipótese com dados? Não. Então, por enquanto, é só uma hipótese. Até que você confronte ela com dados. O preconceito é uma hipótese que a pessoa acredita fortemente sem nunca ter se dado ao trabalho de coletar dados para saber se ela faz sentido ou não. Aí a gente fala preconceito. A pessoa tem um preconceito muito forte sobre determinada coisa. Ela nem se importa com os dados, ela só se importa com a hipótese dela. E os cientistas às vezes dão até um nome especial para isso também. Em inglês, mas a gente pode traduzir. Eles chamam isso assim, ó. Pet Hypothesis. Alguém já ouviu essa expressão, hein? Não. Sabe o que é pet? Não. Alguém sabe o que é pet? Vocês já devem ter ouvido essa Entendi. palavra, né? Nas propagandas aí de Animal. animais Animal de estimação, veterinários, né? pet. Pet, bichinho de estimação, pet. É Pet Hypothesis, é a hipótese de estimação. Nossa. Oh, interessante. Conheço um monte de gente assim. Então. Nossa, o fulano tem uma hipótese de estimação. É aquela pessoa que ela tá tão apegada a determinada crença, que por si só não é um problema. Só que ela nunca se dá o trabalho de testar se a hipótese dela faz sentido ou não. Então a incerteza é muito grande, porque com base em que dados você concluiu isso? Aí se a gente não sabe, ou a nossa amostra é muito pequena, os dados são ruins, a gente não coletou uma amostra que permite responder a nossa pergunta para chegar nessa conclusão, aí a gente fala assim, ó, fulano tem uma hipótese de estimação, ele gosta de cuidar, ele dá comida, ele está sempre alimentando ela, mas ele nunca realmente quer criar ela para a vida, de fato. Preconceito, tá? Mesma coisa.
Todo mundo conhece alguém que tem uma hipótese de estimação, não conhece? Nós mesmos temos várias hipóteses de estimação, não temos? Vários preconceitos? Se você pensar bem, você vai ver que tem vários também. Tá? Pensa sobre isso. 5 minutos. Aí a gente volta para continuar nossa conversa. Inferência. Inferência estatística. Eis que estamos aqui. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar. Não. Eis que estamos aqui com o nosso problema de inferência. Inferência. Todo mundo lembra, né, o que é inferência? O que é inferência? Um chute? Aqui, ó. Um chute sobre um universo amostral. Com base em quê? Em uma amostra. Em um conjunto, em um pedaço de informação desse universo amostral sobre o qual nós queremos falar. Tá aqui, ó, a amostra. Tá? Então, lembra que eu falei? É um chute, né? Só tem um jeito de ter certeza absoluta, é coletando tudo. Ah, mas não dá para coletar tudo. Então vai ser um chute. Mas pode ser um chute melhor ou pode ser um chute pior. Então o que a gente quer saber é o que afeta a qualidade do nosso chute. O que afeta a qualidade da nossa inferência. Quando a inferência tem mais informação, tem uma incerteza menor. Quando ela tem menos informação, quando é mais incerta, mais insegura, tá? Menos confiável. Vamos ver. Tem dois conjuntos de pessoas aí. Todo mundo tá vendo? Dois grupos. Todo mundo pode ver? Sim. Dois grupos de pessoas. Sim. Duas populações de pessoas. Os estatísticos às vezes também chamam o universo amostral por esse nome, tá? Se você vê ele em algum lugar, aí você lembra que é a mesma coisa. População. População estatística. É a mesma coisa que o universo amostral. Só que quando a gente fala para a maioria das pessoas população, e especialmente para os biólogos, né? Se eu falar população, quase que automaticamente a gente pensa num grupo de pessoas, né? Só que lembra que o universo amostral pode ser um conjunto de qualquer coisa, não só de pessoas, tá? Então por isso a gente não vai ficar falando, eu não vou ficar falando para vocês população, população, população. Eu vou falar para vocês universo amostral, que é a mesma coisa, mas você lembra que pode ser um universo, um conjunto de qualquer coisa onde você pode medir características, seja lá quais elas forem, tá? Então aqui a gente tem, ó, exatamente o mesmo universo amostral, só que replicado de um lado aqui à esquerda e aqui à direita. E aí você tem pessoas e tem pessoas com duas cores, cor azul e cor verde, tá? Então eu vou coletar uma amostra de cada um. Vou coletar uma amostra desse. Vou coletar uma amostra do outro. Beleza. Deixa eu copiar aqui o textinho. Então, ó, mesmo universo amostral, tá? Mesmas características nos dois, mesmo número de pessoas. Aí algumas são azuis, algumas são verdes. Aqui eu coletei essa amostra, ó, à esquerda eu coletei essa amostra. Aqui à direita eu coletei outra amostra. Qual é o tamanho da amostra que eu coletei na esquerda? Tamanho da amostra. Qual é o tamanho dessa amostra aqui? 3. 3.
Qual é o tamanho desta outra amostra aqui, à direita? 4 5. ou 5. 5. 5. Ó, tá dormindo, hein? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Onde tem mais informação? Esquerda ou direita? Na direita. Direita. Por quê? Porque tem mais pessoas. Porque tem mais... Mais o quê? Unidade amostral. Unidades amostrais, né? Tamanho da amostra é maior. Então, é bem óbvio, né? Tá bem claro para todo mundo, né? Você coletou mais unidades amostrais, você vai ter mais informação sobre o universo amostral do que se você coletar menos, correto? Então, aqui nós temos a primeira regra da amostragem. Qual é? Quanto maior a amostra, melhor. Primeira regra. Vou botar aqui no canto. Tá? Coletou mais unidades amostrais? Vai ter mais informação, é óbvio. Então não tem nenhum mistério nisso, né? É bem intuitivo. Amostra maior, mais informação. Agora, vamos pensar em outra situação. Eu tenho aquela amostra lá da esquerda. E eu tenho essa amostra aqui da direita. Todo mundo pode ver as duas amostras? Qual o tamanho aqui da esquerda? 3, né? Não mexi nada. Qual o tamanho da amostra da direita aqui agora? 2. 3. 2? Vê quantos bonequinhos tem as pernas dentro do círculo. Estão 3. pisando 2,5, dentro do círculo. acredito. Vê 3. quantos bonequinhos estão pisando dentro do círculo. 3. 3. Então, eu não falei, mas vamos combinar então, tá? A gente conta quem está dentro da amostra é o bonequinho que está pisando dentro do círculo, tá? Mesmo que a cabeça, o tronco esteja para fora, ele está pisando aqui dentro, então está dentro da nossa amostra. Então aqui eu tenho uma amostra de 3, n igual a 3, e aqui eu tenho uma amostra também de n igual a 3, correto? Pergunta: qual das duas é melhor? A da direita. Por quê? Porque ela tem uma unidade amostral diferente da outra. Qual? Qual é a diferença? O verdinho, o boneco verdinho aí. Aqui tem o Seria boneco o verdinho, né? A diferencial, amostra da acredito. direita. Aqui na esquerda todos os bonequinhos são azuis, né? Por que isso é importante? Isso. Porque quanto maior a amostra, melhor. Mas é justamente aqui que é a pegadinha, ó. Qual é o tamanho da amostra da esquerda e o tamanho da amostra da direita? São diferentes? Não, não tem diferença. É a mesma É coisa. exatamente o mesmo tamanho. Percebe? Esse Mas bonequinho verde não significa nada, então? Não, é que a gente quer descobrir. Boa pergunta. tá, O então. bonequinho verde significa nada? Sim ou não? Olha aí para a população, para o universo amostral, e aí vocês mesmos podem responder. O bonequinho verde Se significa for alguma em coisa? questão de quantidade, os dois são iguais, mas assim, se for de diferença, se ele for diferente em alguma coisa, eu acho que é diferente. Bom, eu acho que quanto no mais universo, variada a unidade amostrais, melhor, né? no universo amostral tem bonequinhos de duas cores diferentes. Todo mundo concorda com isso? Sim. Sim. Qual é mais comum? Azul O ou verde? azul. O azul. Azul. Azul, né? Azul. Agora olha para as duas amostras que a gente coletou. Qual representa melhor isso para vocês? Esquerda ou direita? A esquerda. Esquerda? A esquerda só tem azul. Tá vendo que aqui na esquerda só tem azul?
Todo mundo tá vendo que na esquerda só tem azul? Sim. Sim. Eu não entendi Ah. essa pergunta, professor. Olha só, Eu fiquei lembra que a gente quer uma amostra? Lembra que a gente quer uma amostra que me dá o máximo de informação sobre o universo amostral possível, correto? Sim. Então, no universo amostral a gente sabe, primeiro, que tem bonequinhos verdes e azuis. Segundo, a gente sabe que os bonequinhos azuis são mais comuns que os verdes. Mas tem bonequinhos verdes. Então, olha agora para as amostras, para as duas amostras que a gente coletou e me diz qual das duas chega mais perto tá. disso. À direita. Esquerda ou direita? direita. À direita. Direita. Todo mundo concorda que é direita? É intuitivo, né? Faz sentido? No universo amostral tem verde, então você quer que na sua amostra tenha verde. Ah, mas tem mais azul. Se ele só Ok. tivesse pedindo azul, seria só do azul. É, exato. Então, mas Mas aí é que se ele o meu tá universo pedindo amostral, É, se o o meu universo que ela tá amostral falando, fosse vai isso depender aqui, da ó. pergunta. Exatamente. Se o meu universo, vamos supor que o meu universo amostral fosse assim, ó. Pega todos esses verdinhos, esses ETs aqui, verdinhos. Não consigo selecionar o verdinho. Não consigo selecionar o verdinho. Bora, verdinho, vem aqui. Ó. Se o universo amostral fosse isso aqui, ó. Aí coleta uma amostra. Aí todo mundo é azul. Aí na sua amostra é todo mundo azul, né? Ah, legal. Só que tem esses outros carinhas aqui no seu universo amostral. Então, percebe que o mesmo tamanho de amostra, ó, exatamente o mesmo tamanho de amostra, mas faz diferença? Por que faz diferença? Porque aqui você tem uma representação melhor do universo amostral do que aqui. Todo mundo concorda que isso aqui representa melhor o que tem no universo amostral do que o da esquerda? Então isso nos leva à nossa segunda regra da amostragem. A amostra deve ser representativa. Representativa. Então este é o conceito de representatividade. Todo mundo já ouviu essa palavra? Representatividade? Isso é representatividade, tá? Como é no universo amostral? É assim. Ah, eu vou coletar uma amostra. Então a gente quer que, idealmente, nossa amostra reflita a variação, a variabilidade natural que ocorre no universo amostral. Então tem azul e verdinho, então eu quero capturar azul e verdinho na minha amostra também. Ah, mas tem mais azul. Então beleza, na minha amostra vai ter mais azul que verdinho, mas vai refletir essa variabilidade que existe no universo amostral. Se eu coletar uma amostra só com verdinho, aí eu já sei que não representa o universo amostral. Se eu coletar uma amostra só com azul, eu também automaticamente já sei que não representa o universo amostral. Aí aqui é óbvio, porque vocês estão vendo como é o universo amostral, né? Só que muitas vezes a gente não sabe como é o universo amostral. Por isso é muito importante a gente pensar muito bem sobre o planejamento da amostragem, tá? Porque a gente quer uma amostra que nos diga algo sobre o universo amostral. Beleza? Tranquilo? Então, essa aqui é a segunda ideia, tá? Representatividade. Pergunta: qual é a forma mais simples de obter uma amostra representativa do universo amostral? Qual é a forma mais simples de obter uma amostra representativa do universo amostral? Ai, não sei, professor. Chuta. Fiquei Faz uma confusa. inferência. Faça uma inferência. Chutem. Ah, Eu quero que todos tenham a mesma chance de cair na minha amostra, né? Como faz? Sorteio? Sorteio.
né? Lembra dessa palavra mágica? Sorteio. O que é um sorteio? Sorteio é todo mundo tem a mesma chance. Então, qual é o universo amostral? É esse aqui, ó. Tá, como é que eu vou coletar? Dá a mesma chance de todos, qualquer unidade amostral que existe no universo, cair na sua amostra. Por quê? Porque automaticamente ela vai refletir a variabilidade que existe no seu universo amostral. Se tem mais azulzinho e você sortear, naturalmente você espera que vai cair mais o que na sua amostra? Mais azulzinho. Ah, mas tem menos verde. Então, automaticamente, ao sortear, você espera que vai ter menos o que na sua amostra? Vai ter menos verde também. Tá? Então, essa é a forma mais simples que nós conhecemos de evitar o viés. O viés da amostragem. O viés é o contrário da amostra representativa, tá? Amostra representativa. O contrário de enviesada. Lembra essa palavra que eu falei na outra aula? Viés. Enviesada. Amostra enviesada. O que é isso? É isso aqui, ó. Isso é uma amostra enviesada. Por quê? Porque ela não representa a variabilidade que existe no universo amostral. Então ela está me dando uma ideia errada sobre o universo amostral. Está me dizendo que é de um jeito, mas na verdade é de outro. Então é isso que a gente chama de viés. Tá? Amostra enviesada. Forma mais simples de resolver isso é como? É isso aqui, ó. Dê a cada unidade... Tá todo mundo vendo o esquema aí? Todo mundo tá vendo o esquema? Como obter uma amostra representativa? Sim, professor. Então, ó, dê a cada unidade amostral a mesma chance de ocorrer na sua amostra. Tá? É a única forma de conseguir uma amostra representativa? Não. Não é a única forma, mas é a mais simples. Por quê? Porque, por definição, se você sortear, você estará automaticamente dando a mesma chance para todos. E aí, quem cair na sua amostra, naturalmente vai refletir a variabilidade, as diferenças naturais que existem no seu universo amostral. Professor, Simples assim. Professor, Diga. qual Pode falar. seria um outro exemplo de né, para obter uma outra amostra representativa, além do sorteio? Tá, vamos, calma. Spoiler, vamos já chegar nisso aí. É a próxima coisa que eu vou falar. Ah, tá. Essa é a forma mais simples, tá? Mas existem situações práticas que é difícil fazer isso. Como eu falei, quando você não tem acesso ao universo amostral. Então vamos pensar num exemplo bem prático aqui. A turma, nosso universo é a turma. Eu quero obter uma amostra aleatória da turma. A gente pode pegar a lista de presença, por exemplo, e sortear os nomes, não pode? Concorda? Posso pegar a lista e sortear, né? É fácil fazer isso, né? Se o universo amostral fosse a universidade, por exemplo, a gente poderia pegar a lista de todas as pessoas que têm vínculo na universidade, pega lá no SIGA, pede da universidade, né? A lista de todo mundo, todos os alunos e todos os funcionários. Você vai ter uma lista enorme com trocentos nomes. Beleza, não tem problema. Aí você pega essa lista no computador e manda o computador. Sorteia aí X nomes para mim. Ok, ele sorteia. Se fosse Boa Vista, vai lá à prefeitura, pega um cadastro, né? Pega a lista lá do censo de todas as pessoas que têm um cadastro de domicílio na prefeitura, sorteio. Posso fazer esse tipo de coisa. Agora, dependendo da sua pergunta, aí talvez pode não ser tão óbvio como você vai sortear, né? Por exemplo, eu quero estudar uma espécie de animal. Ao invés de saber se a altura, se o sexo afeta o tamanho de uma pessoa, eu quero saber se o sexo de um bicho afeta o tamanho dele na natureza. Uma espécie de passarinho, por exemplo. Aí onde esse passarinho ocorre? Ah, ele ocorre numa região enorme, ele ocorre em toda a Amazônia. Aí, onde você vai encontrar uma lista com o nome de todos os passarinhos dessa espécie para você sortear? Percebe? Aí fica difícil, né? É complicado. Vou sortear o quê? Eu não sei nem direito exatamente onde ele ocorre. Eu sei que é numa área mais ou menos tal, mas não é tão óbvio. Aí a gente pode usar outras estratégias, mas a ideia sempre é o quê? Maximizar a variabilidade do universo amostral que cai na sua amostra. Tornar a sua amostra o mais representativa possível. Tá?
O sorteio é apenas a forma mais simples e óbvia de fazer isso. Mas a gente sempre consegue maximizar a variabilidade da sua amostra. De alguma forma. Tá? Às vezes não é tão óbvio, mas sempre dá para fazer de algum jeito. Beleza? Aí a gente vai conversando, não se preocupe que a gente vai ver vários exemplos como a gente pode fazer isso. Tá? Perguntas? Mais alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse esqueminha aqui? Como obter uma amostra representativa? Perguntas? Alguém sabe dar pra gente um exemplo aí de amostra enviesada? Um exemplo de uma amostra que não é representativa, alguém sabe? Se fosse selecionado, tipo assim, sem ser de forma de sorteio, eu escolhesse pessoas específicas, assim. Toda vez que existe alguma forma de seleção, mesmo que não seja consciente, mas se existe alguma seleção, algum filtro que faz com que algumas unidades amostrais tenham uma chance maior de entrar na amostra do que outras, automaticamente isso é um viés, é uma amostra enviesada. Dá um exemplo no mundo real pra gente. Seleção do BBB. Oi? Uma seleção, por exemplo, do BBB. Sempre entre pessoas que, sei lá, dizem que é pra população toda se inscrever, mas entre pessoas que são mais ligadas ali com famosos, conhecem pessoas Famosos, de né? outra língua. Ótimo exemplo, BBB. Todo mundo assiste? Não, talvez nem todo mundo assiste, mas todo mundo sabe o que é, né? Big Brother Brasil. Então lembra lá as pessoas que costumam participar, que participaram da última edição aí, né? Carol Conká, Fiuk, quem mais? Fala aí que eu já esqueci quem eram os outros. Pessoas famosas, várias pessoas famosas ou pessoas que tinham um monte de seguidores no Instagram, né? Que já tinham alguma visibilidade regional no seu estado, pelo menos. Então esse é um bom exemplo, é uma amostra enviesada, tá? Esse conjunto de pessoas lá representa a população do Brasil como um todo? Não, claro que não. Gente famosa, geralmente pessoas com de um nível econômico classe média para cima, né? Tem ninguém pobre ali. Tem pobreza no Brasil? Tem, muita. Tem pessoas passando fome atualmente, né? Pandemia complicou a vida de um monte de gente desempregada. Então, BBB é uma amostra do Brasil? Não, com certeza não. A própria turma de biologia de vocês aqui, tá? É uma amostra representativa de Boa Vista? Não. Qual que é a razão sexual na população em geral, mais ou menos? Alguém sabe? Em geral. Quantos por cento são do sexo masculino e quantos por cento são do sexo feminino? Acho que tem mais mulheres, acho que são 50 e poucos por cento de mulheres. Tem um pouquinho mais de 40 e mulheres, pouco né? de homens. Tem um pouquinho mais de mulheres, 54% mais ou menos. Mas é mais ou menos, em geral, é mais ou menos meio a meio na espécie humana, né? Não só nos seres humanos, a maioria dos animais é assim, mais ou menos meio a meio. Aí na turma de biologia, aí vocês já viram, né? Lembra do exercício que a gente fez quando foi montar a tabela? E tinha muito mais pessoas do sexo feminino aqui, ó, do que do sexo masculino. Aí na turma, realmente tem bem mais mulheres do que homens. Então isso aqui é um exemplo, outro exemplo de viés. Essa amostra, turma de biologia, de bioestatística, é uma amostra enviesada. Por quê? Porque ela não reflete a variação natural que existe na população como um todo. População de Boa Vista, por exemplo. Tá? Vários outros exemplos. Políticos, Congresso Nacional. Aí vocês estão vendo no jornal, direto o jornal fica dando notícia para vocês sobre política, sobre deputado, senador, né? Lembra mais ou menos características dessas pessoas? Geralmente, quais são as características dos políticos brasileiros? Qual o sexo deles? Homens. Homens, né? Qual a proporção de mulheres que tem entre deputados e senadores? Alguém sabe? Mínimo, assim. É menos que 20%, é mais ou menos 15%. Mas aí quando você olha para a população do país, as mulheres têm um pouco mais, né, de 50%, é a maioria. Então, os políticos são representativos da população? Não.
A idade, geralmente são homens mais velhos, né? Acima de 40 e poucos anos, 50 e poucos anos. Aí, geralmente são homens brancos, né? Aí a maioria da população se autodeclara branca no Brasil? Também não. A maioria se autodeclara parda, pro censo do IBGE. Então, um monte de viés, tá vendo? Esses são exemplos do mundo real, de amostras que não são representativas. São enviesadas. Não representam o universo que, teoricamente, elas deveriam representar. Beleza? Tá mais clara essa ideia agora? 3 minutos para vocês tomarem uma água e ir no banheiro e volta aí pra gente terminar nossa conversa de hoje. Inferências melhores possíveis, né? Com a menor incerteza possível. Primeira coisa, quanto mais observações, unidades amostrais você coleta, melhor, tem mais informação. Segunda coisa, quanto mais representativa a sua amostra, melhor. Ela captura a variabilidade que existe no universo amostral sobre o qual você quer falar. A forma mais simples de fazer isso é com sorteio, mas não é a única, tá? Então vamos ver outra situação do mundo real agora. Então em Boa Vista, em Roraima, a água que chega na cidade, na casa das pessoas, vem do rio, correto? E aí Roraima tem uma característica que vocês devem estar vendo aparecendo aí nos jornais com frequência também ultimamente, que é extração de ouro, tem garimpo, né? E aí o garimpo, para ele ser feito, ele precisa de mercúrio. Então as pessoas utilizam mercúrio, que é um metal pesado, que é tóxico para pessoas, e não só para pessoas, para outros animais também. E esse mercúrio, ele vai se diluindo na água, ele chega no rio e ele pode inclusive chegar na casa das pessoas. Então uma bióloga queria saber se a concentração de mercúrio na água chegando na casa das pessoas, né? Quanto mercúrio está chegando lá na torneira da pessoa? Das pessoas que moram em Boa Vista. Então aqui, ó, à direita você tem uma foto mostrando um garimpo. E aqui à esquerda você tem uma fotografia, uma imagem aérea da cidade de Boa Vista. Todo mundo consegue ver os limites da cidade marcados em vermelho aqui? Dá pra ver? Conseguem ver? Linha vermelha aqui, ó. Então são os limites da área urbana, tá? Os limites da área urbana de Boa Vista. Aqui é o centro, ó. Aqui é o centro de Boa Vista, né? Em forma de leque. E aqui está passando o Rio Branco, ó. Então, a bióloga quer saber qual é a concentração de mercúrio. Em geral, quanto mercúrio tem tá chegando na casa das pessoas. Aí ela vai ter que coletar em algumas casas, correto? Como ela faz? Então eu vou representar cada casa que ela vai com um pontinho vermelho. Todo mundo pode ver o pontinho vermelho? Sim. Então ela vai aqui, ó. Ela vai aqui. Ela vai aqui. Ela vai aqui. Ela vai bem aqui. Ela vai lá na orla, bem na beira do rio. Ela vai aqui também. E ela também vai aqui. Ah, você tem que ir em vários locais, porque uma amostra maior é melhor, né? Uma amostra maior é melhor. Ah, então eu vou coletar em várias casas. Eu vou aqui também. Então ela vai em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Aí ela vai lá em cada uma e mede a concentração de mercúrio na água que está caindo na torneira lá da casa. Tá bom pra vocês? Não. Por quê? Ela deveria ser mais espalhada. Por quê? Porque ela tá fazendo só pesquisa ali pro rumo do centro. Parece que essa bióloga acha que Boa Vista é só o centro, né? Concorda? Todo mundo concorda? Parece que ela acha que é só a parte planejada da cidade, né? Mas aí olha que tem uma parte gigantesca, na verdade a maior parte de Boa Vista
Tá do outro lado, que é a Zona Oeste, que é isso aqui tudo, tá vendo? Um monte de bairros, né? Alguém aí mora nessa parte da cidade? Zona Oeste? Eu moro bem na mesmo, bem. Bem Eu lá, moro. lá perto aqui do limite. E aí, depois. É muita gente, né? Tem muitos bairros, a maioria dos bairros estão aqui, muita gente morando aqui. Então, obviamente, essa amostra aqui não é uma amostra representativa de Boa Vista, concorda? Faz sentido para todo mundo? Logo, nós podemos dizer que ela é uma amostra enviesada, correto? Lembra que a gente acabou de falar? Como faz para melhorar? Ajuda a bióloga aí. Distribui os pontos. Distribui os pontos. Distribui eles como? De forma igualitária, ou então por um sorteio. Ah! Distribui eles aleatoriamente, né? Ou aleatoriamente como? Então você poderia, por exemplo, pegar o mapa de Boa Vista e você poderia ir lá no computador e dizer: computador, sorteia para mim vários pontos espalhados dentro dessa área aqui, ó, de Boa Vista. Aí ele pá, 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 né? Vai espalhando, tá. Por exemplo. Aí percebe que agora você vai ter muito mais informação de Boa Vista, né? Do que só do centro de Boa Vista. É bem evidente, percebe? Não tem nenhum grande mistério. Se você espalhar mais, você vai ter mais informação. Simples assim. Tá? Então essa é uma forma. Você pode aleatorizar a distribuição espacial dos locais de coleta. Ah, mas por algum motivo eu não posso sortear, aleatorizar de fato. Por quê? Porque para chegar nesses locais, talvez alguns locais vão ser mais fáceis de chegar do que outros, correto? Você vai ter que... Você vai de carro, talvez, né? Vai precisar de uma estrada, de uma rua para chegar lá. Aí, quem sabe, em algum lugar meio ruim, no meio da floresta, difícil chegar lá no meio do mato. Ok, mas aí... Então, de repente, você sorteou um pontinho e o pontinho caiu bem aqui, ó. Caiu aqui, ó, num lugar que é meio isolado, não tem muita casa, não tem nenhum caminho fácil para chegar lá. Ah, então eu não vou coletar aqui. Eu vou coletar bem aqui, que tem uma rua que passa perto e eu consigo chegar. Então eu tirei ele daqui dessa área que não tinha nenhuma rua chegando e afastei esse pontinho para cá. Agora eu consigo chegar. Beleza. Quando você fez isso, o que aconteceu com o seu universo amostral? Continua o mesmo? Não. Tá representativo agora. Por que não? Deixa de ser um viés. Oi? Ó, agora ele tem representatividade. Eu espalhei os pontos aleatoriamente e eles caíram nesses lugares que vocês estão vendo aqui. Pontinhos vermelhos, certo? Um deles caiu bem aqui, ó. Aí, caramba, esse lugar aqui é meio isolado, eu não consigo chegar. Não tem nenhuma rua chegando aqui. Floresta, sei lá, tem um buritizal, tem um pântano alagado. É complicado. Então, eu não vou lá, então. Eu vou pegar ele e vou empurrar ele pra cá, porque aqui passa uma rua e eu consigo chegar nele. Quando você fez isso, o que aconteceu com o universo amostral? É o mesmo? Você interferiu nele seletivamente. Você interferiu na sua amostra, né? Interferiu como? Você disse: eu só vou nos locais onde eu consigo chegar. Percebe? Então, se você caiu um pontinho bem aqui, ó. Ah, mas não tem nenhuma rua que chega lá. Eu não vou lá, é muito longe. Eu vou empurrar ele pra cá, porque aqui tem uma rua. Ah, tá. Mas então você enviesou a sua amostra. Percebe? Então, na verdade, a amostra não é toda a área de Boa Vista. O universo amostral não é Boa Vista, a área de Boa Vista, de fato. Qual que é o universo amostral agora?
As áreas que são da Caixa d'Água. As casas das pessoas em Boa Vista, onde Tem eu infraestrutura, consigo chegar. tem. Tá? Percebe? Em Boa Vista, onde eu consigo chegar. Ou onde passa rua, por exemplo. Todo mundo entendeu a ideia? Então percebe que se você mexe na amostra, você muda o universo amostral, aí talvez essa amostra aqui ela é representativa de todas as casas que têm acesso por rua em Boa Vista. Legal, então eu consigo falar desse universo. Mas será que tem pessoas que estão morando em locais isolados, onde não tem rua passando? Ah, talvez, né? Aí você deu chance para elas caírem na sua amostra? Ah, não, porque eu só fui onde tinha rua. Ah, então você mudou o universo amostral da sua pergunta. Então você não está mais falando de Boa Vista. Você está falando das casas das pessoas de Boa Vista, onde passa rua. Entendeu? Toda vez que você enfia algum filtro, alguma seleção, algum critério para coletar suas unidades amostrais, sua amostra, que não dá a mesma chance para todo mundo, você está privilegiando alguns em detrimento de outros. Aí a gente fala, você está criando um viés. Então, a amostra enviesada. Isso é bom? Não, isso é ruim. Por quê? A gente não quer uma amostra enviesada. A gente quer a amostra... O quê? Lembra como a gente chama? Nós queremos uma amostra que seja representativa. Tá? Beleza? Então espalha. Espalha pelo universo amostral. É o jeito mais simples. Tá? Perguntas? Alguém quer perguntar algo sobre? Perguntas? Não, Perguntas? tô Tá claro? tranquila. Tranquilo? Então, percebe, gente, que esses conceitos são bem intuitivos, né? Se você pensar um pouco, são bem intuitivos, né? Então, o que a gente precisa é simplesmente praticar. Aí, quanto mais pratica, aí mais óbvio fica, mais fácil de lembrar fica. E aí, uma hora fica automático. Simples assim, tá? Então, atividade do dia. A nossa bióloga lá que está preocupada com o mercúrio que está chegando na casa de vocês aí, que está intoxicando vocês com metais pesados, ela acha que a concentração de mercúrio na água consumida pode afetar a concentração de mercúrio no sangue de uma pessoa em Roraima. Primeiro, quais são as variáveis de interesse da bióloga? Segundo, qual é o universo e qual é a unidade amostral de interesse da bióloga? Terceiro, faz um fluxograma representando a pergunta que a bióloga quer responder. E quarto, como você coletaria dados para responder essa pergunta? Simples, né? Só pensar no que a gente conversou hoje. Dúvidas sobre a atividade? Dúvidas? Olha bem, tira um tempo aí para você ler bem o enunciado. Você vai postar no Classroom essa atividade, essa parte aí? Sim, essa atividade, vocês vão receber a notificação pelo Classroom de todas as atividades, tá? Então esse enunciado vai estar lá de novo para vocês. Mas quem quiser pode dar um print aí da sua tela já para guardar. Eu posso jogar lá no grupo depois também, tá? Copio aqui e jogo lá. Mas vocês vão receber o link e aí vocês vão responder exatamente da mesma forma que a outra atividade. Então, faz as suas respostas, faz o seu desenho, pode desenhar o seu fluxograma no PowerPoint, por exemplo. Ou, não, quero fazer na mão no papel, não tem problema. Pode fazer na mão também se quiser. Tira uma foto.
junta tudo no arquivo de texto, no arquivo do Word, Doc, faz o upload lá no Google Classroom, e aí essa é a atividade da aula de hoje. Tranquilo? O senhor vai Algum corrigir problema? a atividade, professor? Oi? Você vai corrigir a atividade anterior? Se alguém tiver alguma dúvida sobre ela, a gente pode falar. Tá bom. Essa é a segunda atividade? Essa é a segunda atividade. E você vai postar lá no Classroom? Sim, todas as atividades vão ficar lá no Classroom. Vocês vão receber uma notificação. A notificação está programada para chegar para vocês sempre às 5 horas depois da aula, tá? Então a aula termina às 4, às 5 horas vocês vão receber um link dizendo, olha, tem atividade tal. Aí isso aqui que vocês estão vendo, ó, vai estar tudo lá, tá? Aí você só vai lá, responde, pega o seu arquivo, faz o upload, fim da conversa. Beleza? Lembrem-se, serão atividades praticamente diárias, ou seja, cada aula vai ter uma atividade curtinha como essa. Nota que é uma atividade bem simples, bem curta e tudo a ver com o que a gente acabou de falar, tá? Então não tem nenhum mistério. Então, se você perdeu uma, perdeu outra, não se preocupe, porque vão ser muitas, vai ser 20 e poucas, quase 30 atividades. Então no final, se você perder uma ou outra, isso aí vai ficar diluído e aí no final não vai fazer diferença. O importante é que você acompanhe as aulas e faça a maioria, que aí isso vai dar peso para sua nota no final. Beleza? Alguma dúvida mais sobre a atividade? Beleza. A entrega dessa vai ser para semana que vem, né? Não. Lembra que o prazo que vocês têm para entregar a atividade é sempre o mesmo para todas. Qual é o prazo? 2 dias. Então a atividade da segunda-feira, vocês tiveram até as 2 horas de hoje para entregar hoje, né? Esta atividade, vocês têm até as 2 horas da sexta-feira para entregar. Exatamente o mesmo prazo. Tranquilo? Beleza. 48 horas, né, gente? Você vai fazer isso aí em 15 minutos, tá? Nenhum mistério. Tranquilo? Então estamos conversados. Se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre a atividade, joga lá no grupo, tá? Eu vou dar um print aqui e vou jogar lá também, caso alguém não tenha pegado. Mas vocês vão receber depois, às 5 horas, vocês vão receber o link exatamente com esse enunciado. E lembra que todas as atividades vocês vão ser notificados pelo Google Classroom. Então ninguém nunca vai ficar boiando, tá? Ah, meu Deus, eu não sei o que é para fazer. Ele sempre está programado, tá? É automático, ele sempre vai te avisar. E o prazo sempre vai ser o mesmo, então você sempre vai saber com 2 dias de antecedência. Aí não tem erro. Beleza?